quero chamar o meu irmão que vai pregar aqui, para que a gente possa orar por ele. Que ele seja um canal da graça de Deus na nossa vida. Que as palavras que ele proferir nesta tarde sejam palavras de libertação, sejam palavras de cura, sejam palavras de restauração. Que o evangelho pregado nesta tarde seja Deus falando no nosso coração, e que nós possamos, Senhor, entender o que o Senhor quer de nós. Vem restaurar as famílias, Senhor. Vem restaurar as famílias, Senhor. Vem, Espírito Santo, restaura as famílias. Vem sobre ele, capacita ele, Senhor. Dê as palavras certas, Senhor. Dê a esse vaso, Senhor Jesus, o entendimento, Senhor, a sabedoria, Senhor. Dê a ele, Senhor, que ele seja um profeta ungido de Ti, Senhor. Vem, Senhor, derrama sobre ele Teu Espírito, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, que bom poder estar aqui junto com vocês hoje, nessa tarde, amém? Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Como eu partilhava com as irmãs ali na cozinha, eu me sinto hoje como voltando para casa, amém? Depois de muitos anos pregando, né, na comunidade, e depois tivemos um distanciamento devido à pandemia e tantas outras coisas, poder voltar hoje é uma alegria no meu coração muito grande, é um retorno poder voltar para casa, amém? E poder voltar num encontro como esse, para homens, do qual nós vamos vivenciar essa graça e principalmente ter a compreensão do nosso chamado a partir daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas todos os dias, é algo ainda mais grandioso para cada um de nós, amém? Convido você que trouxe a sua poderosa palavra de Deus a pegar comigo o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 25. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Irmão, você vai sentar aí? Senta aí, faz um solo para mim, em nome de Jesus, amém? Deixa o irmão descansar um pouco ali. Fazem 22 anos, irmãos, que eu prego a palavra, 22 anos que eu preciso de um fundo musical, senão eu não consigo pregar. Fico só enrolando e não consigo tomar uma direção. De teclado fica melhor ainda, né, irmão? Glória a Deus. Irmãos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leandro, eu sou servo da Renovação Carismática Católica da Diocese de Osasco, faço parte de um grupo de oração chamado Chama de Amor, que acontece lá na minha cidadezinha, Alumínio, todas as sextas-feiras. Você é nosso convidado a participar lá do grupo de oração, amém? Eu trago um abraço da minha coordenadora Lucinei, a toda a coordenação aqui da comunidade, a todos os irmãos da comunidade, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Sou casado com a Maria Fernanda, somos pais de 5 filhos, 4 estão conosco, o Arthur Emanuel, Deus resolveu levar para fazer morada junto com ele. Hoje nós temos um anjo que intercede pela minha casa, pela minha família e pelo meu ministério. O chamado, irmão, de Deus para nossas vidas, ele vai muito além daquilo que nós imaginamos e projetamos. Por isso, antes de nós entrarmos dentro do mistério da palavra, você que já encontrou, segura ela um pouquinho aí. Eu só preciso posicionar você em torno de uma realidade que muitas vezes dificulta o nosso entendimento a partir daquilo que Deus tem preparado
para as nossas vidas. Quando nós falamos sobre chamado, automaticamente nós entendemos algo que nós vamos fazer para Deus. Todas as vezes que nós falamos sobre esse chamado, nós entendemos que precisamos dispor de um momento da nossa vida para algo que será entregue para Deus. Consegue compreender isso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então deixa eu perguntar para você em alto e bom som, qual é o teu chamado? Olha a dificuldade que nós temos de compreender algo tão simples na nossa vida. A dificuldade da compreensão do chamado passa justamente pela dificuldade que nós temos de compreender quem nós somos diante de Deus. Por isso eu pergunto novamente para cada um de vocês, qual é o teu chamado? Todas as vezes, irmão, presta bem atenção, que Deus me dá a graça de pregar sobre isso. Quando eu faço essa pergunta para a assembleia, geralmente as pessoas levantam a mão e dizem, o meu chamado é música, é cantar, é tocar. Outros dizem, meu chamado é interceder, outros acolher, outros pregar. Entenda uma coisa, quando você confunde o teu chamado com o teu serviço, você coloca um fardo sobre os teus ombros, muitas vezes impossível de ser carregado na sua vida. O nosso chamado como homens aqui dentro hoje vai muito além daquilo que nós imaginamos. O teu chamado hoje como homem não é simplesmente estar à frente de um grupo de pessoas do qual você denomina como família. O teu chamado hoje de responsabilidade dentro dessa família pesa sobre os nossos ombros não como um fardo, mas como uma graça diária sobre as nossas vidas que nos impulsiona a ir além dos nossos limites todos os dias. Obrigado por esse amém empolgante que você deu aí. Acho que você não entendeu, né? João, quando está escrevendo a sua carta magma, o livro do Apocalipse, no capítulo 2, João começa escrevendo para uma das igrejas da qual ele tinha mais afinidade, a igreja de Éfeso, da qual futuramente ele se tornaria bispo dentro daquele período. João começa dizendo, presta bem atenção para você entender sobre chamado e peso de responsabilidade. João começa dizendo que escreve ao anjo da igreja de Éfeso, aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro e que tem as 7 estrelas na palma da sua mão. João começa relatando a grandeza e a profundidade do mistério de Cristo ressurreto na Jerusalém Celeste. Já estou todo arrepiado aqui sentindo a presença dele aqui dentro, amém? Sinto a presença de Jesus aqui, amém? Irmão, e João continua dizendo, conheço o teu trabalho e também conheço a tua obra. Agora entenda uma coisa, irmão, o trabalho ele é diferente da obra. Por que é diferente? Quando João está escrevendo essa carta em língua grega na época, João usa 2 terminologias que precisam ficar gravadas dentro do teu coração, amém? Amém? Cutuca essa pessoa que está do lado aí, olha no olho dele, no olho dela, com muito amor, com muito carinho, e fala para ele assim, presta atenção, cabeçudo, é importante para você, com muito amor, fala com muito amor, amém? Fala com muito amor, o cabeçudo, presta atenção. Irmão, as 2 terminologias que João usa é o que revelam a profundidade do chamado de Deus na vida de um homem. João diz, conheço o teu trabalho. A palavra trabalho, no grego original, se escreve tripalo. E a palavra tripalo, na sua raiz primária, significa cansaço, enfado e sofrimento. Uma vez que você entende que o teu chamado é trabalhar, ao longo do caminho você vai se cansando com o peso da responsabilidade que está sobre os teus ombros. É por isso, irmão, que nós encontramos uma geração de homens hoje que são motivados pela manifestação do Espírito, mas a partir do momento em que começa a caminhar com o Senhor, desiste ao longo do caminho. Conhece alguém assim, sim ou não? Conhece alguém que já recebeu um peso de uma responsabilidade que não é só apenas da família, mas seja profissional, social, seja ela qual for, e no meio do caminho começa a desistir? Sabe por que isso acontece? E quando você não entende o teu chamado, o peso daquilo que está sobre os seus ombros te cansa ao longo do caminho. E homens cansados, homens cansados negociam valores de Deus. Obrigado por esse amém que você deu empolgante de novo. Acho que você não entendeu, vou repetir de novo. Homens cansados negociam valores de Deus na sua vida.
Esaú tinha um direito de primogenitura sobre os teus ombros. Mas quando chegou cansado em casa, presta atenção, quando chegou cansado em casa, viu Jacó fazendo um guisado de lentilhas. Não sei se você sabia dessa informação, mas lentilha na palavra não tem valor nenhum. Cansado do que havia feito, olha para seu irmão e diz: me dá um prato disso que não vale nada. Jacó, esperto, olhou para ele e falou: eu te dou aquilo que não vale por aquilo que vale tudo na sua vida. Esaú, cansado do trabalho, olhou para Jacó e diz: o que adianta eu ter tudo se eu não tenho nada? Pega isso para você e me dá o nada que você tem. Homens cansados negociam valores de Deus na sua vida. É por isso, irmão, que o trabalho, ele sempre vai ser diferente da obra. O trabalho, ele causa cansaço, enfado e sofrimento. Eu e minha esposa, dentro desses últimos 6 anos, estamos fazendo atendimento a casais dentro da nossa casa. E sabe o que mais nós encontramos dentro da realidade conjugal dessas famílias? Geralmente em torno de tudo aquilo que acomete a dificuldade no seio familiar, nós sempre vamos encontrar homens cansados que estão pensando em desistir, não da família, mas do chamado primário de Deus na sua vida: ser um homem adorador diante de Deus. Só um amém, só o irmão ali entendeu, o resto dos irmãos não pegou. Tá difícil, irmão? E eu estou só na introdução, hein? Você viu, nem li o texto aí, nós estamos só na introdução, amém? O trabalho, irmão, ele descaracteriza o nosso chamado primário. O trabalho nos faz entender que eu preciso fazer algo para me sentir alguém diante de Deus. Mas entenda uma coisa: Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar junto com Ele. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 3. Jesus passou a noite inteira em oração. Ao descer do monte, olhou para a multidão e chamou para perto dele quem ele quis. Então o teu chamado é estar com Ele. O que passa do relacionamento com Ele gera o serviço por amor a todas as pessoas que fazem parte da minha vida. O trabalho não pode roubar a obra de Deus na sua vida. Olha para essa pessoa e fala para ele, fala para ela: o trabalho não pode roubar a obra na sua vida. A obra, na língua grega, se escreve avodá, que na sua raiz primária significa culto a Deus. Uma vez que nós deixamos de trabalhar e começamos a fazer a obra, tudo aquilo que é feito sempre será em honra e adoração àquele que me escolheu para estar com Ele. Por isso, irmão, casamento sempre vai ser trabalhoso para você, mas matrimônio sempre será um fardo fácil de carregar sobre os nossos ombros. Esperava o amém, não veio. Vou repetir de novo: o casamento sempre será trabalhoso, porque casar, irmão, é sempre uma troca de favor. Casar é sempre um jogo de interesse. Casamento é sempre um olhar de uma perspectiva por um benefício maior que eu vou ganhar. Matrimônio não. Matrimônio é onde duas pessoas se entrelaçam em uma só. Cristo como centro, diante do altar, mostrando sacrifício e entrega. Os dois se moldam com Cristo no centro, entregando tudo aquilo que está dentro do nosso coração para a felicidade daquele que vive com a gente. Nós paramos de trabalhar e começamos a viver a obra de Cristo dentro do matrimônio na nossa vida. Aleluia, irmão. Esta é a graça de compreender que o trabalho me tira, o trabalho me tira do chamado de matrimônio, responsabilidade de família sobre os nossos ombros. Deus te chamou, irmão, para ser remidor, e a remissão é levar de volta ao estado original de tudo aquilo que se perdeu ao longo do caminho. Olha para essa pessoa e fala para ele: Deus te chamou para ser remidor.
Você que está em casa e vai nos acompanhar depois por todas as plataformas, olha para essa pessoa e fala para ele e para ela: você será remidor em nome de Jesus. Amém? Irmão, eu gostaria nessa primeira parte que você já entendesse que o teu chamado não é trabalhar. Não estou dizendo para você largar um emprego, amém? Vai sair depois falando: não, o Leandro mandou largar um emprego. Não, não é isso não. O que eu estou dizendo para você é que Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. A partir desse relacionamento, tudo que você for fazer já não gera peso sobre os teus ombros. Tudo vai aparecer por amor a todas as pessoas que fazem parte da sua vida. O cansaço não pode te tirar do centro da vontade de Deus. Convido você que encontrou a palavra a ficar de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Até agora foi só a introdução, amém? Amém? Deixa eu perguntar para você então, qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Estar com Deus, irmão. Esse é o teu primeiro chamado. O que passa disso gera o teu serviço. Se falarem para você assim: qual é o teu primeiro chamado? Matrimônio. Não, o teu primeiro chamado não é matrimônio. O teu primeiro chamado é estar com Ele. O que passa desse relacionamento com Ele gera o seu matrimônio. Matrimônio é sacrifício, é entrega, é doação. Eu sempre costumo dizer que ninguém casa para ser feliz, irmão. O segredo do matrimônio é casar para fazer o outro feliz. É sacrifício, é entrega, é doação. Por isso, como homem, você casado, você não casado, você como homem, teu primeiro chamado nunca foi matrimônio. Teu primeiro chamado é estar do lado dele. Uma vez com ele, você vai entender o próximo passo que você precisa dar. Amém? Assim nos diz o Senhor Deus hoje nessa tarde. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu, por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Amados irmãos, esta para nós é palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, irmão, se você está afim de ouvir, mas eu estou muito afim de pregar hoje nessa tarde, amém? Essa primeira pregação nós vamos terminar 5 para as 8, glória a Deus, não? Fica comigo até 5 para as 8? Já vi uns fariseus fazendo assim com a cabeça, não uns pagão mesmo, né? Fica comigo, pagão, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto que agora nós lemos, ele é um texto conhecido da Sagrada Escritura, que vai nos revelar justamente o momento da anunciação do anjo na vida de um homem que recebe primeiramente o chamado de Deus na sua vida e o peso da responsabilidade que vai acumular ao longo de toda a sua caminhada, de toda a sua jornada. Mas eu gostaria, irmão, que você entendesse algo muito importante por trás de todo esse contexto. A palavra vai nos dizer que José foi chamado por Deus. Esse chamado, irmão, ele se implica não justamente no ponto do qual nós partilhamos agora, pois José já tinha um elo de intimidade com Deus que fez com que garantisse sobre os ombros dele o anúncio da responsabilidade.
Se você lembrar um pouco daquilo que nós partilhamos agora, eu falei sobre duas etapas. Primeiro o chamado e na sequência a responsabilidade. O chamado revela o grau de intimidade que você atingiu, e a responsabilidade revela o quanto Deus confia em você para aquilo que tem preparado ao longo da sua vida. José, irmão, o próprio texto vai dizer, José era um homem de bem. Em uma outra tradução, a mesma Bíblia vai dizer que José era um homem justo. A palavra justo, irmão, dentro de todo o contexto bíblico, está ligada a uma outra palavra que nós associamos como justiça. A justiça, irmão, ela caminha em duas vias. Quantas vias eu disse? Quantas? Duas vias. A justiça brasileira, irmão, falando da nossa nação, ela está apoiada em duas vias: direito e dever. Todas as vezes que nós cumprimos os nossos deveres, nós temos acesso aos nossos direitos. Isso é justiça. Todas as vezes que você pratica tudo aquilo que é como seu dever, automaticamente você tem acesso a tudo aquilo que é seu por direito. Mas entenda uma coisa: a terra se move segundo aquilo que já acontece no céu. Esperavam glória, agora não vê. Vou repetir novamente. A terra sempre vai se movimentar a partir daquilo que o céu reflete. Ou seja, é como se fosse um espelho refletindo tudo o que já acontece. Leandro, como assim? Não entendi. Vem junto comigo, você vai entender. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Os discípulos se aproximam de Jesus e diz: ensina-nos a orar, aleluia, como os discípulos de João oram. Jesus olha para o céu e diz: tudo que se manifesta lá vai se manifestar aqui sobre a vida de vocês. Estou todo arrepiado, irmão, sentindo a presença dele, irmão. Jesus olha para os discípulos e diz: quando fores orar, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como acontece no céu. A terra reflete tudo o que acontece no céu. Por isso, irmão, se temos uma justiça terrena, certamente também temos uma justiça celestial. Essa justiça também caminha em dois planos: direito e dever. Na terra, para que acessamos os nossos direitos, precisamos cumprir o nosso dever. Lá no céu também existem dois caminhos: direito e dever. A diferença é que lá você tem um direito, eu tenho um dever. O seu direito é ser amado e o meu dever é te amar acima de todas as coisas. Quando nós compreendemos a força desse amor, nós vamos entender que José, a justiça que estava sobre ele, não estava apoiado simplesmente em direito e dever. Era um homem que tinha um coração acima de todos os homens, conhecedor da palavra, por isso amava acima de todos os limites. Entendia que o amor não era algo de barganha, era algo que deveria ser derramado por onde passasse. José, antes da vinda de Jesus, já deixava rastros de Deus por onde passava. Nessa tarde, eu e você temos um chamado absoluto na nossa vida. Ao sairmos por essa porta, precisamos deixar rastros de Deus na vida das pessoas. Se você pode, olha bem forte nos olhos da pessoa que está do teu lado e fala para ele: Deus tem um chamado imutável na sua vida. Deixe rastros de Deus por onde você passar, em nome do Senhor Jesus. A força desse amor consiste na capacidade, irmão, de sermos reconhecidos, não por aquilo que manifestamos, mas reconhecidos por aquilo que somos. A natureza revela, presta atenção, o que Deus faz. Um dia após o outro, revela tudo o que Deus fez. O homem revela aquilo que Deus é, na sua mais pura essência. Obrigado, irmão, só o irmão entendeu. José, irmão, estava acima da média, porque fazia entender por onde passava
que Deus ainda, depois de um silêncio de 430 anos, ainda levantava homens que deixavam rastros de Deus por onde passavam. A maior graça que nós podemos alcançar ao longo da nossa vida é a capacidade de compreender que por onde nós passamos, precisamos deixar rastros de Deus na vida das pessoas. As palavras, irmão, revelam aquilo que nós aprendemos. O nosso comportamento revela aquilo que nós vivemos com Deus. As atitudes demonstram o elo de intimidade que nós alcançamos com o Eterno a partir de todo o ambiente de dificuldade que nós enfrentamos. Obrigado por esse amém empolgante que você deu de novo. O conhecimento te capacita a levar informação. A intimidade te leva a revelar nas atitudes o que você viveu com Deus. Precisamos de uma geração de homens que não precisem de microfone para falar, mas que o seu comportamento revele o grau de intimidade que nós atingimos com Deus. José era alguém que por onde passava, todos o reconheciam como um homem justo. E a justiça, irmãos, sempre esteve pautada na intimidade com a qual ele alcançou, a partir do momento em que ele entendeu o chamado de Deus na sua vida. Eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para estar. Uma vez que você trabalha, você tenta substituí-lo. E nós não fomos chamados para substituí-lo, nós somos chamados para representá-lo nessa terra. José tinha algo, irmão, que eu gostaria que você guardasse para a sua vida. Estamos ligados, irmão, a duas vias na nossa vida: carisma e caráter. Carisma é o que nós manifestamos para ser aceito no ambiente pelas outras pessoas. Caráter é aquilo que nós somos no secreto, quando ninguém está vendo. E se tem um segredo para a sua vida, irmão, eu gostaria que você marcasse no teu coração. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando fores orar, entra dentro do teu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora no secreto, porque o Deus que te ouve no secreto vai te recompensar publicamente. Amém? Amém? Não, amém, irmão. Não. Só o irmão aqui matou a charada. Só o irmão aqui matou a charada. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti e ora no secreto, porque o Deus que te ouve, não, o Deus que te... Oração não é um lugar onde você entra para falar. Oração é um lugar onde você entra para Deus te enxergar lá dentro. Vai ter momentos na nossa vida em que nós não vamos querer orar. Vai ter momentos na nossa vida em que a nossa oração vai se materializar no nosso coração e vai transbordar pela janela da nossa alma. Vai ter momento em que as palavras não vão fazer diferença. Então para Deus não importa o que você fala. Para Deus importa te encontrar todos os dias no lugar secreto que Ele determinou para a sua vida. José tinha um elo de intimidade tão grande com Deus, que Deus já não o ouvia, Deus o enxergava por onde ele caminhava. Mais do que falar, precisamos ser vistos por Ele. Segredo da oração, irmão, não é quando você fala. Segredo na oração é quando Deus responde o silêncio do teu coração. Eita Deus, irmão, eu estou todo arrepiado aqui, sentindo a presença dele, irmão. Eu queria que você estivesse vivendo o que eu estou pregando, irmão, em nome de Jesus. O segredo da oração, irmão, não é quando você fala. O segredo é quando o céu responde ao silêncio do nosso coração. José tinha tanta intimidade, irmão, que se tornou um homem justo pela capacidade que tinha de deixar rastros de Deus por onde passava. Deus, quando abre as janelas da eternidade e olha para baixo, Ele não ouviu, Ele não ouviu a oração de José. Ele viu um homem justo caminhando no meio de uma geração perdida. A justiça que pesava sobre os ombros dele o capacitou a assumir uma responsabilidade muito maior do que ele imaginava.
Entenda, irmão, o ambiente de oração revela aos olhos de Deus não o que eu faço, mas revela quem eu sou. Guarda no teu coração, tua mão não pode chegar primeiro que o teu coração. A tua mão revela o que você faz, teu coração revela quem você é, irmão. Segredo da oração não é quando você entra, segredo da oração é quando você sai. Porque quando você entra, você leva o que é seu, mas quando você sai, você traz o que é dele para a sua vida, irmão. Estamos melhorando no glória, amém? Até 5 para as 8 nós vai ficar craque nisso. Irmão, a figura de José, diante de uma sociedade caída, fez com que as suas orações, as suas orações não fossem ouvidas, mas o seu comportamento foi visto por Deus num ambiente de oração. O que revela o nível de santidade de uma pessoa não é o que você manifesta, é exatamente o que você vive. Por isso, irmão, não dá para medir a santidade de ninguém por aquilo que ele manifesta. Não dá, não tem como você medir. A ação de Deus, presta atenção, na vida de alguém, a ação de Deus na vida de alguém é independente da vontade dele. Leandro, como assim? Deus usa quem Ele quer, do jeito que quer e quando Ele quer, da forma que Ele quer. Vou te provar na Bíblia isso. Deus usou um galo para mostrar para Pedro que ele estava desviado. Deus usou uma baleia para pegar Jonas e levar ele para o caminho certo, porque estava fugindo. Deus usou uma jumenta para falar para Balaão que ele estava indo para o lugar errado. Agora entenda o que eu vou te dizer. Se Deus usou uma jumenta, com certeza pode usar uma mula que nem você. Olha para essa pessoa que está do lado e fala para ele: se Deus usou uma jumenta, pode usar uma mula que nem você. Fala para ele, com muito respeito, com muito amor. A ação de Deus, presta atenção, a ação de Deus na vida de alguém não revela o nível de santidade que ele chegou. Se nós não medimos a ação de alguém pela ação, a espiritualidade pela ação, de que forma nós medimos? É pela reação e não pela ação. Somos todos homens de Deus aqui dentro, amém? Nossa, nem Jesus acreditou nisso. Vou perguntar de novo. Somos todos homens de Deus aqui dentro, amém? 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 Na hora que terminar esse encontro, você vai sair na glória, amém? Vai entrar no carro cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Vai pegar aquele CDzão do Frei Gilson, colocar e vai aumentar no talo, glória a Deus. A hora que você está saindo aqui fora, vem um fariseu e fecha você. A maneira como você reage a essa situação revela o Espírito que está dentro de você. Agora não veio um amém, né, irmão? Agora ficou difícil, né? A ação revela o que Deus está fazendo. A reação revela quem eu sou a partir daquilo que Deus está fazendo. O nível de santidade não pode ser medido pelo microfone, pelos instrumentos diante de uma câmera. O nível de santidade, ele é revelado nos momentos de dificuldade pelos quais nós vamos passar. A reação do que eu estou vivendo revela o grau de santidade que eu cheguei. Por isso, irmão, dentro da igreja é fácil dar glória a Deus, é bonito levantar o braço, louvar, sentir. O problema é quando você está lá fora, no seu trabalho, sendo perseguido pelo chefe, no ambiente familiar, recebendo crítica dos outros parentes, dentro de casa, a esposa e os filhos cobrando, dentro da sua vida, quando te falta saúde e o dinheiro está encurtando no bolso. É a reação que vai revelar o nível de santidade que eu cheguei. E tudo isso, irmão, sempre vai estar ligado no ambiente secreto da oração, aonde eu não falo, mas Deus me enxerga dentro daquele ambiente. Nós hoje reunidos aqui precisamos voltar para o nosso ambiente conhecendo quem nós somos diante de Deus. Não podemos viver mais uma geração onde a manifestação do Espírito causa arrepio, lágrima nos olhos e, quando não muito, o corpo que cai dentro da igreja.
Mas quando levantamos, as atitudes e os comportamentos são sempre os mesmos. Acreditamos que precisamos todos os dias de um grupo para vivermos aquilo. Não, irmão. As manifestações são apenas a sensação da Shekinah de Deus no ambiente. A Shekinah, ela vem e vai. O Kabod não. O Kabod é o peso da glória de Deus. E é Ele que te dá, não aparência, mas Ele te dá alicerce firme para você continuar de pé diante das dificuldades que são propostas para nós. Hoje nós não seremos movidos mais por uma Shekinah. Hoje nós seremos movidos pelo um peso da glória de Deus que ainda permanece sobre os nossos ombros, irmão. José tinha raízes firmes, aleluia. José tinha raízes firmes e seguras, que fez com que Deus olhasse e dissesse: encontrei alguém que vai remir aquilo que se perdeu lá no jardim. A graça de Deus diante de todo o processo da criação foi sempre terminar o dia dizendo que tudo era bom. A primeira negativa, a primeira negativa em todo o processo da criação foi quando Deus viu Adão sozinho e disse: não é bom que o homem viva só. Vou lhe dar uma companheira que lhe seja adequada. Dentro desse conceito, a gente entende que a solidão tem o poder de destruir, matar e roubar todos os sonhos e os planos de Deus na vida de uma pessoa. A solidão, irmão, foi a primeira negativa de Deus. E quando Deus agora entrega a Eva para Adão, a mulher para Adão, nós conhecemos a história de tudo o que aconteceu, amém? Amém? A destruição do projeto e do plano original. Deus agora retira o espírito do homem, retira o homem de dentro do Éden, pega o Éden e leva junto com ele. O plano de remissão sempre foi fazer com que as pessoas voltassem para o centro da vontade de Deus. Por isso, irmão, a obra máxima da criação de Deus sempre foi fazer que a família remisse aquilo que o inimigo destruiu no jardim. Você consegue entender o teu chamado, sim ou não? Sim ou não? Qual é o teu chamado? Esse é o teu chamado. E qual é a tua responsabilidade? Você deu um amém aí, para mim você estava sabendo o que você estava falando. Agora estou vendo que não. O teu chamado é o quê? Estar com Deus. A responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros é remir aquilo que o inimigo tenta destruir todos os dias. A palavra vai nos dizer que contra as portas da nossa igreja o inimigo não tem poder. Te dou a chave do reino dos céus, que ligares na terra será ligado no céu. Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A graça que nós temos de vivenciar a nossa fé é saber que contra a nossa igreja o inimigo não tem poder. E sabendo disso, ele não busca a igreja, ele busca o alicerce que sustenta tudo isso. Que alicerce é esse, meu irmão? Família. Por isso o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é remir aquilo que um dia foi destruído como plano original dentro do jardim. A escolha de José foi como se Deus olhasse e dissesse: toda justiça manifestada em amor na terra está sobre a vida dele. Encontrei alguém que vai remir aquilo que se perdeu dentro do jardim. Nessa primeira pregação, eu gostaria de falar sobre 4 sonhos de José, mas não vou conseguir falar nessa primeira, amém? Vou deixar para a gente partilhar na segunda, glória a Deus. Quero focar sobre esse chamado de Deus na vida de José. Eu quero que esse chamado fique latente no teu coração, fique claro aos teus olhos. José agora, quando recebe esse chamado, a primeira notícia que ele tem é que seria envolvido em um enlace matrimonial.
quando recebe Maria como sua esposa. Imagina a alegria desse homem, imagina a alegria daquela mulher. Assim que recebem os primeiros votos, naquela época um enlace matrimonial demorava cerca de 3 meses para que fosse consumado. O noivo vinha, via a noiva, pagava o dote, conversava e voltava. Dentro de 1 mês eles ficavam conversando através de uma outra pessoa. Sabia disso, sim ou não? Sim ou não? A partir do momento, presta atenção, em que o noivo via a noiva e pagava o dote, ele não poderia voltar a conversar com ela há cerca de 1 mês. Existia uma outra pessoa chamada amigo do noivo. E aqui tem um mistério para você, amém? Amém? O amigo do noivo ficava responsável de receber a mensagem do noivo e entregar para a noiva. O problema é que dentro desse 1 mês de contato, recebendo do noivo e entregando para a noiva, poderia ser que a noiva se apaixonasse pelo amigo do noivo. Por isso, a aliança entre o noivo e o seu amigo tinha que ser muito maior, para que a noiva não se apaixonasse por ele. Agora você começa a entender porque João Batista vai dizer: eu sou apenas o amigo do noivo. A igreja não pode se apaixonar por mim, tem que continuar a ficar apaixonada por aquele a quem eu estou entregando a mensagem. Pega no teu espírito que eu vou dizer. Sei que essa mensagem vai rodar bastante em nome de Jesus, e eu gostaria que você, como pregador, entendesse isso. O nosso chamado nunca foi fazer com que as pessoas se apaixonassem por nós, mas que a mensagem que Deus traz ao nosso coração ainda faça os irmãos continuarem apaixonados pelo noivo, Jesus de Nazaré. Você, pregador que vai nos ouvir, receba essa mensagem. Eu oro para que Deus tire o microfone da sua mão e o ambão, coloque bacia, toalha e cântaro, para que nós possamos continuar lavando os pés dos irmãos, sujando as nossas mãos, entregando a mensagem e fazendo com que todos eles se mantenham apaixonados por Cristo Jesus. Se tem alguém vivo dentro dessa igreja, descruza o braço e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia! Irmão, o risco que José corre é de alguém entregar a mensagem para a noiva e que a noiva se apaixonasse por ele. Mas entenda uma coisa: a partir do momento em que nós entrelaçamos os nossos laços com Deus, tudo que é humano dentro de mim morre, para que a espiritualidade dele viva dentro de mim. O medo de José nunca foi que a noiva se apaixonasse por outro, porque um homem que traz o selo da justiça dentro do teu coração não teme mais as dificuldades dessa terra. José entregava a mensagem. Provavelmente o mensageiro anunciava, Maria ficava mais apaixonada por ele. O problema, irmão, foi que um dia, na carpintaria do Zé, no meio dos afazeres, Maria chega para visitá-lo, quebrando a tradição. No momento em que José vê Maria, quem é casado aqui? Levanta a mão em nome do Senhor Jesus. Todos são casados? Quem é solteiro? Solteiros vão entender melhor, vou dizer. Esse aí, fica, filho, permanece, em nome de Jesus. Os solteiros vão entender melhor que os casados. Quando você se apaixona por alguém, você já não quer mais estar com outra pessoa a não ser aquela que você está apaixonado. Você já não se preocupa com o tempo, com o lugar, nem com as condições. Você casado talvez vai lembrar, mas já faz tempo, né, irmão? Já faz tempo que você se apaixonou, né? Faz tempo. Quando José vê Maria chegando na carpintaria, tudo para ele. Ele apenas foca naquilo que é o amor da sua vida. O problema é que quando Maria chega, ela traz uma notícia que vai destruir todo o castelo de ilusão. Não podemos romancear o evangelho, irmão. Vamos tratá-lo na sua lucidez.
Você é homem que está me ouvindo agora, recebe uma notícia como essa, de que forma você ia tratar essa situação. Quando José recebe a notícia que Maria está grávida pela ação do Espírito Santo, nunca tinha se ouvido falar sobre isso. A primeira coisa que José sente: fui traído por essa mulher. A partir desta palavra, tudo que Maria fala além dali, José já não ouve mais. Pois dentro da sua mente, todo o senso de justiça trazido aqui dentro se confunde com aquilo que ele ouve dentro daquele ambiente. A prova do que eu estou pregando está justamente no texto. Assim que Maria se retira do ambiente, José resolve rejeitá-la secretamente. O senso de justiça dele foi tão grande. E se você está lembrado sobre o que eu disse sobre justiça, eu disse que o senso de justiça era amar acima de toda condenação. Amém? José tinha, apoiado pela lei, a condição de pegar Maria pelo braço, levar na porta da casa dela e dizer: eu sou o primeiro a tacar pedra nela. E todos aqui também podem tacar. E isso era o que a lei dizia. Mas um homem que está apoiado não nas leis terrenas, mas nas leis do céu, sempre vai agir segundo o coração de Deus. Vou repetir de novo: um homem que está apoiado não na lei terrena, mas na lei do céu, já não se move mais segundo a lei, se move segundo o coração de Deus. Para você que deu amém, para você que ficou com a vontade de dar e não deu, por que quando a dificuldade chega na sua casa, você quer tentar resolver com a força do seu braço? Esse silêncio agora me assustou. Por que quando os problemas vêm, quer morder na orelha da esposa, quer bater nos filhos, quer discutir com o chefe, quer esfregar a cara do vizinho no asfalto? É porque nós ainda estamos apegados demais às coisas da terra e ainda não temos um senso de justiça celestial sobre a nossa vida. As nossas atitudes sempre vão revelar aquilo que está escondido dentro do nosso coração. Por isso que o Evangelho é força e poder de Deus. Ele confronta a nossa mente para revelar o que está escondido dentro do nosso coração. José teve todos os motivos do mundo, irmão, para, apoiado numa lei, apedrejar aquela mulher. Mas quem não caminha mais segundo a lei da terra, sempre vai manifestar o que está escondido no coração de Deus, no ambiente onde Ele está. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que o fato de você ter saído da tua casa, ouvido o chamado de Deus para esse encontro, já revela que a partir de hoje, você já não age mais segundo as coisas da terra. Você vai se mover segundo o coração de Deus a partir de hoje. Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. José pensou em rejeitar, mas entenda uma coisa: quando o anjo aparece, o anjo revela o propósito de Deus na vida dele. E aqui eu termino para a gente começar a rezar, amém? Aqui eu vou terminar essa primeira pregação, depois a gente vem para os 4 sonhos de José. Quando o anjo aparece, o anjo revela: ei, você tem um chamado. E mais do que isso, você tem um chamado e uma responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade? Remir o que o inimigo tentou destruir. O anjo chega para ele em sonho, irmão, e diz para ele assim: José, filho de Davi. Sabe por que o anjo chama ele de filho de Davi? E aqui eu termino essa parte para a gente começar a rezar. O anjo revela para ele o seguinte: você tentou se afastar do que Deus colocou na sua vida, mas eu estou te trazendo para o centro da vontade de Deus de volta, ao revelar a sua origem. Davi vem de uma linhagem de remissão. E que linhagem é essa? A partir do momento em que Moisés atravessa com o povo o Mar Vermelho, do outro lado houve festa.
Moisés conduz o povo agora que luta contra os amalequitas. Após a luta contra os amalequitas, Moisés sobe no monte agora e vê toda a campina verdejante da terra prometida. Deus estava dando a oportunidade daqueles homens assumirem o chamado primário de voltar ao centro da vontade de Deus. Mas quando estão para atravessar o Jordão, Deus chama Moisés e diz: você não vai entrar. Levanta alguém para assumir o teu lugar. Josué agora assume o lugar. E Deus fala para ele: quando nós atravessarmos a primeira cidade que encontrarmos, vou dar vitória para vocês. Aleluia. A primeira cidade foi Jericó. A palavra diz que eles rodearam. Antes disso, a palavra diz que Josué envia espiões que são protegidos por uma mulher prostituta naquele lugar. Seu nome? Raabe. Raabe protege os espiões, guarda eles. Depois Deus fala: vocês vão dar 7 voltas na muralha em silêncio. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E quando terminar as 7 voltas, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Vou entregar um segredo do céu para a sua vida, amém? Amém? Amém. Cutuca a pessoa de novo e fala: cabeçudo, presta atenção, que é mistério. Fala para ele: é mistério. A muralha não caiu pela força do grito. Sabia disso, sim ou não? Parece até heresia o que eu vou pregar, mas não é não, você vai entender. A muralha não caiu pela força do grito. A muralha caiu pela obediência, do silêncio, tudo que vocês. O que traz o milagre para a sua vida não é a força do seu clamor, mas é a capacidade que você tem de obedecer aquilo que Deus pediu para você fazer. Eita Deus tremendo, irmão. Eu estou aqui que eu não estou me aguentando, irmão. Eu estou que eu não estou me aguentando, irmão. E eu quero dizer para você: quando Raabe agora sai daquele lugar, pega no teu espírito que eu vou dizer, ela não podia vir para o acampamento. A condição de pecado dela não permitia que ela adentrasse dentro do acampamento. Do lado de fora, do lado de fora, essa mulher caminhava distante do povo de Deus, mas não deixou de estar presente. Todas as manifestações ela via de longe, porque a condição de pecado não permitia que ela chegasse. Até que Deus levanta um homem no meio da multidão. Alguém sabe o nome dele? Salmão. Que olha para a história daquela mulher e diz: se eu casar com ela, eu estou redimindo a desgraça na vida dela e trago ela para perto de Deus. Quando Raabe vem para dentro do povo agora, remida por Salmão, ela gera um filho chamado Boaz, que anos depois vai remir uma outra mulher chamada Ruth nos campos do seu pai. Ruth estava viúva, junto com sua sogra também viúva. Sua sogra olhou para ela e disse: pode ir embora. Ela olhou e disse: não, o Deus que eu vi em você, aleluia, o Deus que eu vi em você vai fazer com que eu permaneça fiel até o fim. Boaz, que veio de uma linhagem de remissão, oh aleluia, redime Ruth também. Davi vem da descendência de Ruth. Por isso, quando Deus chama, aleluia, irmão, quando Deus chama José, filho de Davi, o anjo estava dizendo para Davi, para José: pode ficar em paz. O que ela está concebendo é fruto de remissão na vida de todos os homens. Eu esperava um glória a Deus bem mais forte do que esse, mas eu quero dizer para você que não me entendeu: a tua casa não precisa de um libertador hoje nessa tarde. A tua família não precisa de alguém que vai pegar eles pelos braços e vai mostrar o caminho. A tua família hoje precisa de alguém que volte para casa e diga: vou remir o pecado de todos aqui em casa, para tirar vocês da exclusão e colocar vocês no centro da vontade de Deus. José é aquele que nos retira
da condição de pecadores no banco de réus e nos coloca em volta da mesa do banquete do Cordeiro. Hoje, nessa tarde, eu convido você a ficar de pé comigo, em nome do Senhor Jesus, e quero que você entenda a força que nós temos para remir toda a nossa casa, toda a nossa família. Eu quero terminar essa primeira pregação, pelo tempo que me resta. Cadê o irmão que levantou a placa? Eu vou jogar o sapato nele. Se ele levantar lá, põe a cara lá que eu vou jogar o sapato nele. Eu quero terminar essa pregação partilhando um pequeno testemunho com você, de alguém que viveu a plenitude da remissão no ambiente em que ele estava. Nos últimos 2 anos, eu estive como coordenador da pregação na região São Roque. Estive à frente de 6 cidades coordenando a pregação. Então, nos últimos 2 anos, eu resolvi não sair pregar retiro de carnaval em lugar nenhum. Fiquei pastoreando as cidades. Não preguei nos retiros, mas estive lá ajudando os irmãos, limpando o banheiro, ajudando na cozinha. Estive junto com os irmãos. E no carnaval do ano passado, na terça-feira do carnaval do ano passado, encontrei um irmão, obrigado irmão, que há 8 anos eu não via. Quando eu cheguei naquele lugar, eu vou contar um milagre, mas não posso contar o santo ainda, amém? Ele está para se levantar em nome de Jesus e todos vocês vão conhecê-lo em nome de Jesus. Quando eu cheguei naquele lugar para ver o encontro, encontrei o irmão encostado num canto, com a Bíblia aberta, um terço enrolado na mão, com a outra mão levantada, intercedendo por aquele encontro. Quando ele me viu, ele veio ao meu encontro chorando. Confesso que no primeiro instante eu não reconheci, mas quando ele foi se aproximando, eu lembrei, também chorando, abracei ele e nós choramos por alguns minutos ali. Ele olhou para mim e falou: irmão, você tem 5 minutos? Eu olhei para ele e falei: para você eu tenho todo o tempo do mundo. Ele olhou e falou assim: você lembra de mim? Eu olhei para ele e falei: o que você fez para mim, irmão? A afronta que você me fez, eu vou carregar pro resto da minha vida. Eu não vou esquecer de você jamais. Ele falou: senta aqui então. Sentamos no banco e começamos a conversar. Há 10 anos atrás, 8 anos, 10 anos atrás, minha comadre me liga dizendo: Leandro, minha avó está morrendo com câncer, estado terminal. Você não vem fazer uma oração para ela? Eu falei: só se for agora. Peguei 2 irmãos que caminhavam comigo e nós fomos para a casa dela. Quando nós chegamos na casa dela, minha comadre estava esperando a gente na porta e falou: tem que entrar pela cozinha, porque a cama da avó está na porta da sala, mais fácil acesso para tirar. Entramos pela porta da cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, Jesus me visitou naquela casa e disse: vou operar um milagre aqui. Falei: eita Deus, não me deixa de fora não, quero participar desse milagre. Ele falou: não, cabeçudo, que é assim que ele fala comigo, fique em paz, vou operar um milagre aqui. Quando nós chegamos na porta da cozinha que dava acesso para a sala, tinha um homem encostado no batente, braço cruzado, semblante carrancudo, escorado no batente. A comadre pediu licença, passou esfregando. Eu olhei para ele e falei: irmão, para Jesus, dá licença. Ele só fez assim, ó. Eu passei me esfregando nele, no batendo da porta, irmão. Quando eu olhei para trás, ele com semblante carrancudo, braço cruzado. Na sala, todo mundo, filhos, netos, bisnetos, genros, nós todos ali. Olhei no centro, Dona Benedita deitada numa cama, muito enferma. Cumprimentei todos os irmãos e começamos a oração. Peguei essa cruz que anda comigo, coloquei no peito dela e levantamos um clamor. Todos participaram da oração, menos o cara encostado no batente, cara fechada, braço cruzado. No momento forte da oração, me ajoelhei. Quando eu coloquei a mão na testa da Dona Benedita, Jesus falou para mim: vou operar um milagre aqui dentro. Falei: eita Deus, não me deixa de fora não. Quando eu pus a mão na testa dela e fechei o olho, Deus mostrava para mim uma pomba voltando para o céu, um ramo de oliveira. Deus falou para mim: vou levar minha serva. Falei: meu Deus do céu. Todos esperando uma palavra de vida e eu tinha uma palavra de morte. Quando eu olhei para os meninos que estavam comigo assim, eles já perceberam. Falou: meu Deus do céu, alguma coisa está estranha. Olhei para os irmãos, falei uma meia dúzia de palavras ali para confundir a mente deles só. Falei: não vou falar, né? Peguei o óleo que estava na minha bolsa, fiz o sinal da cruz na testa dela, beijei a testa dela e fomos embora.
11h30 da noite, minha comadre me liga: Leandro, a avó está sendo transferida para o hospital regional em Sorocaba, ela está morrendo. Na hora meu coração confortou, porque eu senti, Deus está cumprindo a promessa. 12h45 da manhã, Dona Margarida é internada, Dona Benedita, desculpa, internada no hospital regional em Sorocaba. 25 anos de câncer. Foi a primeira madrugada que ela dormiu a madrugada inteira. Acordou, faltava pouco para o meio-dia, gritando dentro do quarto, desesperada, chorando. A filha mais velha olhou para ela e falou: mãe, o que aconteceu? Ela falou: filha, você não vai acreditar, Jesus esteve aqui no quarto. Acendeu uma luz tão grande, ele saiu da luz, sentou na cama, pôs a mão no meu pé e falou: filha, senta. Eu me assentei. E ele falou para mim: você remiu a sua família, mesmo sozinha, cuidando de todos os filhos, viúva, você remiu a sua casa. E eu quero te dizer, nenhum dos seus vai ficar para trás. Benedita chorando, Jesus enfia a mão dentro do peito, tira algo e dá para ela. No momento em que ele abre a mão, a metade de uma hóstia. Dona Benedita pega aquela hóstia, põe na boca, comunga e acorda. A filha olhou e falou: mãe, a senhora está queimando de febre. A senhora está queimando de febre. A senhora delirou. Ela falou: não delirei, filha. Eu sinto o toque dele ainda nos meus pés. Glória a Deus. Eu sinto o cheiro dele aqui no quarto. Eu não delirei, filha. 2:45 da tarde, Dona Margarida rende o seu espírito. Jesus veio buscá-la para as moradas eternas. Todos estavam no hospital, filhos, netos, genros, todos. Só Roberto, o irmão da porta, semblante carrancudo, braço cruzado, não estava. A oração da noite anterior tocou tão forte o coração dele, que fez ele ir para uma outra cidade procurar confissão. Teve vergonha do padre da cidade. Chegou lá, confessou tudo o que tinha feito. Drogado, batia na mãe, roubava as coisas de casa, roubava os irmãos, tudo de errado. O padre olhou para ele e disse: seus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. Passou a penitência. Quando o Roberto levantou para sair, o padre falou: peraí, falta pouco para as 3. Tem uma missa agora. Quanto tempo você não participa da missa? Roberto falou: mais de 20 anos. O padre falou: então fica, você vai participar. Roberto sentou no último banco da igreja, porque tinha vergonha do que tinha feito. No momento da comunhão, todos vieram receber, menos Roberto. Quando o padre estava voltando para o altar, Roberto levantou e veio. A ministra olhou e disse: padre, tem mais um. Quando o padre desce e olha para a âmbula, tinha apenas a metade de uma hóstia lá dentro. O padre pega, entrega para Roberto, ele comunga com todo o ódio que tinha no coração. Volta pisando duro, senta no banco, nem ajoelha, e começa a dizer: Deus me odeia. Eu sou um desgraçado, um maldito. Nenhuma hóstia inteira tinha para mim. Eu sou o pior ser humano do mundo. Antes do padre dar a bênção, Roberto levantou, pegou o carro e foi embora, com todo o ódio que tinha no coração. Quando chegou na rua da casa dele, a mãe morava de frente. Todos reunidos, preparando o velório da mãe. Quando o Roberto desce do carro, a irmã mais velha vem gritando com ele: seu vagabundo, onde é que você estava? Estava se drogando, só pode. Eu estava roubando alguém, seu ladrão, sem vergonha. Roberto, com os olhos cheios de lágrimas, diz: eu sou o pior ser humano do mundo. Eu devia morrer no lugar da mãe. Eu não estava roubando, não estava drogando. Eu fui confessar. Quando eu entrei na fila, não tinha nenhuma hóstia inteira para mim, tinha só metade de uma hóstia. A irmã de Roberto, quando escuta isso, cai de joelho nos pés dele e diz: a metade que te faltou
a mãe recebeu para você no hospital, para dizer que nenhum dos nossos, aleluia, vai ficar para trás na nossa vida, irmão. A remissão é a capacidade que nós temos de olhar o ambiente aonde nós estamos vivendo e dizer: nenhum dos nossos vai ficar para trás. Eu quero dizer em alto e bom som, se você ouviu o chamado de Deus para vir hoje nesse encontro, é porque revela a intimidade que você tem com Deus. Mas mais do que isso, sobre os teus ombros pesa uma responsabilidade de acreditar que nenhum dos nossos vai ficar para trás na nossa história. Se você pode agora nesse momento, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Eu convido você a lembrar de quem está lá na tua casa esperando você voltar. Lembra de tudo que você está vivendo, das dificuldades, dos tempos difíceis, do desejo de desistir, de abandonar. Irmão, eu, Leandro, tenho vários motivos para desistir. Eu tenho vários motivos para desistir, mas eu tenho apenas um para continuar, irmão. E é esse um, irmão, que não me faz desistir. É esse um que me tira da cama, que me põe de pé, que me faz ser quem eu sou diante de Deus. Que hoje, nessa tarde, a força desse amor te coloque de pé, te sustente.